Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, muitas pessoas me pedindo sobre os conflitos da garganta pela medicina germânica. Vamos esperar as pessoas entrarem, vamos falar aí sobre os conflitos biológicos da medicina germânica na garganta. Gente, vai ter palestra sobre a medicina germânica, a introdução em São Paulo, no próximo sábado. Também vamos fazer na parte da manhã o workshop sobre o olhar para essa raiva na criança interior. E estão todos convidados aí. Eu acho que a medicina germânica ajuda muito quem é terapeuta e atende esses processos de doença. Então, assim, é um grande convite aí para vocês e até para as pessoas que não são terapeutas aprenderem a olhar para as doenças de uma forma diferente, sem medo, conhecer o próprio corpo, saber se está em conflito ativo, se está em resolução de conflito. Então eu convido vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre as dores de garganta. Muita gente acha que dor de garganta é só um tipo de dor de garganta, mas a gente tem as amidalites, a gente tem faringite, a gente tem laringite. E aí a gente entra em algumas questões aí. Então, a dor de garganta pela inflamação na faringe, por exemplo. Então, qual o conflito aqui, né? É um conflito de engolir ou querer cuspir o pedaço. E o que é esse pedaço? Pode ser o chefe, pode ser o parceiro que você não está conseguindo engolir, pode ser o trabalho que você não está conseguindo engolir, né? Isso aí pode trazer a dor de garganta. Então é engolir ou cuspir o pedaço. E também tem a questão de expressar, que é um conflito onde eu não consigo me expressar de forma com segurança, né? É um medo. Você tem aquela questão. Eu tinha muita dor de garganta quando eu era criança, eu não sei vocês, mas é um medo de me expressar. Você tem aquele medo de se expressar com desconfiança, com medo, tá? É uma coisa muitas vezes de culpa pelo que eu expresso ou eu desejo de expressar. Então pode trazer essa dor de garganta que tem a relação um pouco com a inflamação na faringe. Tem um outro conflito que pode desencadear isso, que eu não posso beijar a minha mãe, ou um conflito de não poder beijar o meu pai, tá? Eu não consigo engolir ou soltar esse pedaço, tá? Amígdala. Quem tem aí problemas com a amígdala, é um conflito também de pedaço, onde na fase ativa a gente tem uma hiperplasia das amígdalas, que é o aumento das amígdalas com numa forma de um adenocarcinoma. As amígdalas, elas aumentam de tamanho, e na fase de reparação do conflito a gente encontra as amidalites fúngicas ou microbacterianas, que vai produzir aqueles abscessos, e a amígdala ela diminui de tamanho. Então, uma amidalite fúngica ou microbacteriana já está numa resolução de conflito. A gente, em resoluções de conflito, a gente precisa só deixar o corpo se curar. A gente não precisa ficar que nem uns doidos com medo da doença, quando você sabe que você está ali só resolvendo um conflito de pedaço. E aí, o que é o sentido biológico, né? A amígdala, ela tem esse sentido de defesa, né? De reter as bactérias, os vírus que entram pela boca com esse pedaço. Então, por exemplo, se eu estou num trabalho onde o meu chefe é muito nocivo, né? Eu tenho a percepção, né? A minha percepção é de que meu chefe ele é nocivo, eu não consigo
engolir esse pedaço, tragar esse pedaço, eu faço com que a minha amígdala aumente biologicamente pela informação que é dada para o cérebro, para que ele é como se as amígdalas retessem essa toxicidade do. As amígdalas, elas vão te informar se esse pedaço é bom ou não. Então esse é o sentido biológico, as amígdalas aumentarem em fase ativa e diminuir em resolução de conflito, tá? Então o conflito, como eu falei, eu não consigo engolir essa pessoa que é a presa ou o pedaço, ou eu não consigo atingir um objetivo. Uma outra coisa que pode causar amidalite, em último momento, é quando algo é retirado de nós. Então, uma casa, a pessoa ela perde uma casa, um carro, um filho é retirado, um animal é retirado, isso pode gerar um conflito de amígdala, tá? Um outro conflito, medo de não conseguir entender tudo e a busca pelo pedaço emocional que eu não posso pegar. Então, a busca por uma mãe que eu não posso pegar, algo que é muito importante para você que você não pode pegar, isso pode gerar um conflito de amígdala. E aí a gente tem especificamente a amígdala direita e a amígdala esquerda, né? Às vezes a inflamação vem em amígdala direita ou esquerda. Quando é a amígdala esquerda, o que a gente precisa olhar? Palavras que a gente disse que a gente devia ter ficado quieta. Sabe aquelas sensações de impulso que você fala o que você acha que você não devia, que você fala, putz, eu tinha que ter ficado quieta, eu podia ter engolido isso e pronto. Então, isso vai atingir, dependendo da percepção, a amígdala esquerda. Agora, na amígdala direita, é um conflito onde palavras que a gente não diz, que a gente engole, mas eu queria ter falado e eu não pude falar. Então, quando vem a amígdala direita, é a questão de você não posso falar, eu queria dizer isso, mas eu tive que engolir e eu não posso falar. Então, fiquem de olho, pacientes, clientes, amigos, familiares que tiverem com amidalites direita ou esquerda, olhem para isso, tá? Esquerda, eu queria ter falado, esquerda, eu disse e não queria ter dito, eu devia ter ficado quieta, e a esquerda, eu queria falar e eu tive que engolir. E o conflito de frear um forte argumento com alguém, mas incapaz de me defender, de me expressar realmente. Oi, Adri, na constelação sistêmica, pai lado direito e mãe esquerdo, na medicina germânica segue esse padrão? Depende. Na medicina germânica a gente tem a lateralidade, que tem a ver com os hemisférios cerebrais. Então, numa pessoa destra, o parceiro, o companheiro, os amigos vai atingir o lado direito, é um conflito direito. Para a destra, o esquerdo é relação mãe e filho. Já para uma canhota, isso muda. Então não tem a ver com a constelação familiar sistêmica, porque na esquerda, dependendo do tecido, o lado esquerdo vai representar pai, parceiro e amigos, né, o social, e o lado direito a mãe e o filho, tá? Então a medicina germânica tem a lateralidade que a gente faz com o teste do aplauso, a gente vê a lateralidade para a gente saber a balança hormonal. A medicina germânica, ela vê muito a balança hormonal, em qual hemisfério você tá e como que você se comporta hormonalmente. Tá bom? Então não tem muito isso não. Só para uma destra, aí faz sentido na constelação. Mas eu acho, Adri, que
Não sei se na constelação eles olham muito por causa da força, né? Eu estudo também a história planetária, o feminino e o masculino, a questão do cérebro elétrico. O lado direito é o masculino, elétrico, e o lado esquerdo, que está o coração, é o magnético e é o feminino, é onde a gente cocria, é o lado que a gente precisa despertar, que na verdade, durante toda a história planetária, o feminino foi apagado nas pessoas, né? Que é a criatividade, a pureza, a doçura, o expressar o sentimento. Então eu não sei se o Bert seguiu isso, né? A força do masculino, que é o lado direito do corpo, que é o elétrico, e o esquerdo, o feminino, que é o magnético, tá? Então eu acho que ele pode ter ido por essa linha. A germânica já é mais por hormônio e o funcionamento do cérebro. Mas vamos continuar aqui então. Deixa eu ver, eu fiz até um esqueminha aqui pra gente ir falando. Conflitos então da garganta para crianças. O que pode causar um conflito de problemas de garganta em criança? Aquela criança que não consegue captar o amor dos pais, então um abraço, um colo, um beijo, por exemplo, ter notas boas ou fazer algo de bom, né? Ou ser bom para que os pais fiquem felizes. Então, assim, com minha nota boa, eu vou receber um amor dos meus pais, vou receber abraço dos meus pais. E se eu não tiver notas boas, ele vai me xingar, ele vai brigar comigo, eu não recebo isso. Então, isso pode causar conflitos de garganta, principalmente amidalite, tá? Tem a questão também, eu tenho o carinho da minha mãe, só que aí o meu irmãozinho nasce e eu perco isso. Tipo, quando eu vejo essas coisas, eu era uma criança que quase todo mês eu tinha dor de garganta. Se você vê minhas fotos, tem muito com lencinho amarrado com álcool, né? Os antigos tinham essa mania. Então, assim, tem essa questão da criança e eu vou lendo isso aqui, me bate muito, né? De ter esse carinho, assim, eu sempre fui super protegida pela mamãe, a primeira filha, nasce a minha irmã, a Polly perde esse lugar, e aí pode ter esse conflito de se sentir sem esse olhar, esse carinho da mamãe, tá? Então, pode ter conflitos aí em crianças, onde você olhe que vem logo após o nascimento de um irmão, ou a criança também que não pode ser amamentada. Então eu não posso pegar o peito da mamãe, eu não consigo ter a minha mamãe. Isso pode causar dor de gargantas. Tem crianças, eu não sei se vocês já viram, que vivem bebezinhos com irritações, né? Então olhe para isso. Cure e traga essa criança para perto sem que ela peça, né? Dê um abraço, acolha. A mãe é muito importante nessa fase. E também a criança que não pode se defender ou não tem autoridade para se defender. Pode causar um conflito de amidalite. Isso pode acontecer muito em crianças que estão começando a ir para a escola muito novas. Eu não sei se vocês sabem, mas quem puder levar a criança para a escola após 4 anos, eu sei que é muito difícil, hoje as mães trabalham fora, mas aquelas que conseguem ter um trabalho em casa, que conseguem ficar mais em casa, se puder esperar, a criança ela tem o cérebro formado com 4 aninhos de idade. Antes disso, elas não sabem se defender, elas podem ficar em risco de morte. Por exemplo, se acontece algum desastre, uma criança de 4 anos, ela tem condições de se salvar, de 3 não, por causa desse cérebro que ainda não foi formado. Então, assim, mamães que podem segurar os seus filhos em casa e colocar depois dos 4 anos na escola, é um grande benefício.
e previne essas dores de garganta, porque esse conflito de eu não posso me defender ou eu não tenho autoridade para me defender, não tenho maturidade, pode levar a amidalites. E aí, e nos adolescentes, o que pode ser um conflito de amidalite? Eu estou apaixonado por alguém, eu não posso ter essa pessoa, eu não posso conquistar essa pessoa. É um conflito que pode causar, porque lembra, sempre esse conflito de eu não consigo pegar o pedaço ou largar o pedaço. Ou então eu não posso engolir esse pedaço. Eu engoli esse pedaço que não combina comigo, tá? Isso aí pode fazer um conflito de amidalite, juntamente com raiva e ira reprimida. Isso o resumo aí dos conflitos de amidalite. Eu não posso ser eu mesmo, eu tenho que ser o que os outros querem, eu não tenho a minha criatividade está sempre reprimida, e isso pode trazer conflitos nas amígdalas, tá? Último, deixa eu ver, não, penúltimo, faringite. Então, qual que é o principal sintoma de faringite? É aquela dor ao engolir. A gente sente, né? Você engole aquela dor ao engolir. Gente, quando a pessoa está em faringite, presta atenção. Tudo que for ite, faringite, laringite, tudo que for ite significa inflamação. A inflamação, ele já está na resolução do conflito. Não está em fase ativa de conflito, ele está resolvendo. O que a gente tem que fazer nessa hora? Acolher o corpo, né? Trazer ferramentas para ajudar o corpo a chegar no processo de cura e não entrar na fase ativa de novo, revivendo o conflito. Então é a hora que às vezes a gente tem que ficar mais reservado, mudar o foco, a percepção também das coisas. E isso ajuda o corpo a chegar na fase final de conflito. Não é ficar tomando anti-inflamatório toda hora, antibiótico toda hora, ainda mais agora, sabendo que tudo tem uma causa biológica por trás acontecendo. E eu quero, nesse workshop, nessa palestra que eu vou dar, mostrar que uma doença, ela não vem à toa, precisa ter um conflito inesperado. Isso pode ter sido vivido lá no útero ou na primeira infância, que vai gerar alguma coisa depois. E que é uma resolução de conflito, geralmente, as doenças. Então, a gente tendo essa percepção, você ajuda os teus pacientes, você ajuda o teu corpo, você ajuda as pessoas que estão em volta a ter uma visão diferente, e eu falo, a consciência ela cura, né? Então, a fase, quando uma pessoa está com faringite, ela está numa resolução de conflito, onde ela não conseguiu, no conflito ativo, capturar ou cuspir também o pedaço. Ali pode vir raiva, frustração, pode vir uma raiva que a pessoa evita falar, ela tem um tremendo impulso ali para falar, mas ela tem essa incapacidade e o medo de fazer isso. Isso pode, por exemplo, na hora que passa o conflito ativo, ela pode ter essa dor para engolir, que é a faringite. E uma faringite crônica, como eu falei, é isso, é você ficar repetindo o conflito. Por exemplo, assim, ó, você vê aquela pessoa que você ama e que você gostaria de dizer algo, mas você não faz isso. Isso pode causar uma faringite crônica. Toda vez que você olha para a pessoa e ela, né, você quer falar e você não pode dizer, você não faz isso. Na fase de cura, pode vir a resolução do conflito, a faringite, onde essa área ulcerada, porque na fase ativa acontece uma ulceração na faringe, ela é regenerada e aí pode vir essa dor. E no caso da laringe?
Deixa eu arrumar aqui. No caso da laringe, o conflito é um medo no território. A pessoa ela tem um medo no território e um medo na comunicação. Na fase ativa, tem uma ulceração do epitélio escamoso, quase não causa sintoma em fase ativa. A pessoa pode ter uma leve dor de garganta ou alguma tosse nervosa. E na fase de reparação, essa ulceração ela é reparada, pode surgir aí um edema e causar dispneia, causar tosse, tá? E, por exemplo, em caso de reparo excessivo, pode até acontecer pólipos, pode aparecer pólipos ali. Então, assim, toda doença relacionada à laringe, inclusive a asma, né? A gente tem a asma brônquica e a asma laríngea. Essa asma laríngea, igual eu falei, tem a ver com o medo no território. Tem a ver com medo, é uma questão muito arcaica, tá? Eu ulcero para que eu possa, quando confrontado numa briga, a primeira coisa eu preciso é liberar as portas de entrada para aumentar o ar no pulmão e para o grito, para a mensagem sair, para eu dissuadir o meu inimigo, para eu assustar o inimigo. Então, a asma laríngea tem muito a ver, né? A asma laríngea ou a laringite, a dor de garganta de laringe, com eu preciso dissuadir o meu inimigo. Eu tô correndo perigo e eu preciso assustar. Então, você tem a ulceração em fase ativa. E aí, geralmente na fase ativa não tem o sintoma. Isso vai acontecer depois que já está regenerando, que aí pode ter edema na laringe e a pessoa vir com tosse, com dispneia, que é falta de ar. E é isso, tá? Pode vir, os conflitos de laringe pode vir com pânico. Então, as síndromes do pânico têm a ver com o conflito de laringe, onde eu passo por um medo de morte, eu tenho pânico, medo de morrer. Pode acontecer? Pode. Eu, por exemplo, quando eu comecei com a minha síndrome do pânico, foi pós um exame de biópsia em útero, né? Graças a Deus não deu nada, mas para mim foi um pânico daquilo ali acontecer e ter alguma coisa, e o medo de morte inconscientemente veio. Acho que foi 5 dias após o exame eu tive a primeira crise de pânico, né? E essa coisa de dissuadir o inimigo, né? Aconteceu porque o exame doeu muito, 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 muito. Eu saí de lá com muita dor, tá? Então, olhe para esses conflitos até quem tem pânico. E o que mais? Eu não consigo gritar. E aí a fase de reparação, né, de medo, de pânico, vai vir com isso daí. Conflito, uma laringite crônica. Alerta contínuo para as palavras que são melhores para dizer e aquelas que são que devem ficar em silêncio. E a aguda é um conflito de susto com resposta de contra-ataque, tá? Que eu disse coisas que não eram, que eu deveria, cometi fortes erros na minha expressão, raiva no que eu digo. Então, tem a ver aí com as laringites agudas. É isso, povo. Isso são as doenças da garganta: amidalite, laringite, faringite e as inflamações. Oi, Kátia. A sinusite é mais relacionada a algo vital, né? Sinusite tem o conflito de farejar o perigo. Então, lembra que eu falei que a sinusite, tudo que é it, é resolução? Já está em resolução? Então, rinite, sinusite é farejar o perigo. Eu tenho um perigo na minha frente que eu preciso farejar. E como que biologicamente a gente aumenta o farejamento? Fazendo ulceração para aumentar
aí o seu poder de sentir aonde você está pisando, onde você está cheirando. Então tem os medos, as desconfianças, né? A gente olha muito na medicina germânica para a natureza. Então, quando os cachorros, os animais, né, eles farejam o perigo, o que que eles fazem? Eles ficam, né, fazendo esse movimento. E aí você tem uma ulceração. Quando você resolve, por exemplo, eu cheguei, esse lugar é seguro, você começa a fase de reparação. E a fase de reparação são as inflamações que começa a coriza, começa as inflamações para cicatrizar, né, o que foi ulcerado ali, tá? E aí, assim, por que que fica crônico? Porque a pessoa não resolve o conflito na raiz. Então, onde que ela sempre está desconfiando das coisas, onde ela está sempre com medo, onde ela está sempre tendo que farejar um perigo na vida dela? Qual que foi o primeiro perigo que ela passou na vida, tá? E uma coisa também, pode ter memórias de laringite, de garganta, por pessoas que tiveram circular de cordão ou na ancestralidade, afogamento e enforcamento, tá bom? Então a gente precisa investigar aí tudo para achar a causa. Eu de criança eu tinha muita dor de garganta, depois de adulta acabou. Mas assim, estudando isso, você vê muitos conflitos, né? Eu tive circular de cordão, medo de me expressar, raiva, né? Não fui amamentada e etc, etc. Hoje tá tudo certo, resolvido e sem dores de garganta. Tá bom, pessoal? A Esther, ela me perguntou aqui em box que a filha dela tem dor de garganta por conta do refluxo. Aqui a gente já entra num conflito de esôfago, onde a pessoa ela não consegue engolir o pedaço. Isso seja um alimento ou seja o pedaço que é o trabalho, como eu falei no vídeo anterior, depois vocês assistem. Esse pedaço pode ser o chefe, o trabalho, a escola, amigo, companheiro, qualquer coisa. Então, o conflito de refluxo, que é o do esôfago, eu sinto impotente em engolir aquilo, ou eu tenho que engolir alguma coisa que eu não quero, eu tenho que deglutir tudo isso e eu não consigo, e eu tô forçada a engolir uma coisa que eu não quero. E aí você, em fase ativa de conflito, você tem ulceração na área do esôfago para aumentar, né? O sentido biológico é aumentar aí o espaço para que isso seja engolido, tragado e vai para o estômago para ser digerido. E nessa fase ativa tem aqueles pigarros. Na fase de resolução do conflito, tem as inflamações, que são as faringites com proliferação celular. Então, o conflito aí, a causa da dor de garganta por esofagite, vem numa resolução de conflito de deglutir, de impotência em deglutir o pedaço. Então, o pedaço, como eu falei, entra aí, seja um pedaço ou uma situação, uma pessoa, tá bom? Então, eu encerro aqui e deixo aí a resposta para Esther. Um beijo. É isso, gente. Então, quem puder, que quer estudar mais sobre a germânica, vem para a palestra. Eu vou dar um webinário online, onde a gente vai falar também das 5 leis. E vocês vão poder aí perguntar sobre doenças. Então, fica de olho aqui para a gente começar a mexer tudo isso. Isso ajuda muito em atendimento. Eu, com as constelações familiares, com as barras, sabendo mais ou menos o conflito ali, se está em fase de resolução, porque se está em fase de resolução, gente, a gente não ativa o conflito de novo na pessoa. A gente ajuda ela a chegar ao final do processo. Mas se a pessoa está ali, você sabe que ela está em fase ativa,
você tem uma noção de onde ir e buscar com ela na vida dela o que aconteceu de forma inesperada, que isso impactou o cérebro e mandou informação para o órgão ajudar ela a resolver isso. E aí você ajudando, você consegue trazer essa pessoa para a cura, tá? Então, assim, considera estudar a medicina germânica, é uma medicina linda, tira as pessoas do medo e faz a gente ter esse novo olhar para as doenças, tá bom? Então é isso, um lindo dia para todos vocês e a gente vai se falando. Vai acompanhando aí as palestras, os cursos que a gente vai fazendo essa cura. E geralmente tá lá na criança, no bebê, na criança interior, e a gente precisa entrar em contato com isso. Então, assim, quem é de São Paulo aí, ó, vamos lá, sábado tem o encontro com essa raiva para liberar da criança. Tem a palestra à tarde da medicina germânica, onde a gente vai olhar para 5 leis. E as 6 primeiras pessoas que fizer a inscrição vai poder saber sobre uma doença. Tá bom? Um beijo, gente. Até mais.